Glória a Deus, amém, irmãos? Como está escrito, né? Que Deus é luz e nele não há treva alguma. Nós permanecemos nessa verdade. Não há treva no nosso Deus. Amém? Pai, obrigado por esse momento único, momento oportuno. Obrigado por esse encontro de santos. Pai, nós concordamos com a oração da nossa irmã Isva, do pastor Alexandre. Pai, nessa noite nós só queremos te agradecer. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que vai fazer. E Pai, nós entendemos algo. Nós fazemos parte de uma família poderosa em Cristo. A nossa geração é uma geração eleita, porque nós andamos por fé e não por vista. Então, Pai, essa é a nossa oração nessa noite. E eu te peço, Espírito Santo, seja o maestro dessa noite. Aquilo que não entendemos, aquilo que não sabemos, ministra aos nossos corações. Diz coisas aos nossos corações, revela. E que os nossos ouvidos estejam cativos à sua palavra. Então, Pai, essa é a nossa oração de agradecimento e de gratidão no nome de Jesus. Aleluia. Agradecer aqui o Ministério de Louvor. Uma salva de palmas aí para o Ministério de Louvor. Aleluia. Né? Depois de tantos louvores, nem precisava ministrar mais, né? Vamos nos assentar. Mas glória a Deus pela palavra. Glória a Deus porque o Senhor é bom e a sua palavra ela é fiel, é viva, é eficaz. E nós temos que entender algo, irmãos. A palavra de Deus, ela é ativa e ela é totalmente carregada de poder. Como a palavra diz que o maior habita em nós, então você, no seu interior, habita o poder dos poderes. Há poder no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, essa semana esse mês nós estamos falando de fé, e eu não iria me furtar de, mais uma vez, no domingo, amém. A palavra de Deus nos diz que é segurança, repetir as mesmas coisas. Então eu vou falar de fé nessa noite. É mesmo, sim, fé. De novo, outra vez, sim. E ainda vou rememorar, amém? Se vocês perguntarem, o tema é combate, o bom combate da fé. Amém? Combate, o bom combate da fé. Amém, irmãos? Só para rememorar, estou lembrando que já passamos. Só 3 passagens bíblicas. Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz que é o conceito bíblico de fé. Ou seja, são fundamentos sobre fé. Nós andamos por fé e não por vista. Nós cremos no que vai acontecer antes que exista. Então, nós cremos. Fundamentos da fé. Em Hebreus 11, no capítulo 11, no verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como eu desagrado a Deus e você? É andar em dúvida. Andar em dúvida é não exercitar você sobre fé. Não colocar a sua fé em ação. Romanos, no capítulo 10, no verso 17, diz o seguinte: a nossa fé ela é fortalecida, ela é favorecida, ela cresce quando nós ouvimos a pregação da palavra, mas a pregação da palavra de Cristo Jesus, ou seja, as insondáveis riquezas de Cristo Jesus, que é a palavra de Deus. Amém? Então, é através da palavra de Deus que nós ouvimos. Esse é o nosso único dever. É mesmo, porque nós ouvimos a palavra. O que quer dizer que ouvimos a palavra? É porque nós frequentamos cultos. Amém, irmãos? Aí nós vimos, tem um ministro aqui, ministrando a palavra, a boca de Deus, mas tem ouvidos vindo da parte de Deus para ouvir a palavra. E vocês recebem e retêm o que é bom. Então, a nossa fé ela é favorecida por causa da
pregação da palavra. Ela cresce por causa da pregação da palavra. Ela cresce porque eu estou ouvindo a palavra da fé. Não é? Eu acredito que ninguém aqui vai pregar sobre juízo, sobre que Deus está matando, que, enfim, são inverdades que não estão no contexto bíblico. Então, nós pregamos o que a palavra diz. Amém? E andamos por fé e não por vista. Como eu falei aqui, né? Combate o bom combate da fé. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 12. Então, 1 Timóteo, capítulo 6, no verso 12. Aleluia. Glória a Deus. Bíblia, são orientações para cada um de nós. Amém? Então, ela diz, combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual foste chamado, e de que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. Ele está nos ensinando algo, né? Ei, combate o bom combate da fé. Ou, irmãos, nós ouvimos tantas coisas por aí, é claro que aqui todos ouvem. E se nós ouvimos, nós temos uma certeza que nós andamos por fé, e não por dúvida. Eu até anotei. Algumas pessoas falam, nós já ouvimos isso, amém? E é antibíblico. Algumas pessoas falam que estão lutando contra o nosso inimigo, que é o diabo, que é o perdedor, que é o menor. Não é isso? A gente não ouve isso? Ah, eu estou numa luta contra o inimigo. Não é verdade? Nós ouvimos isso. Eu ouço isso. Às vezes faz uma visita, vai na casa de algum amigo, enfim, e sai essa fala. E de homens e mulheres de Deus. Amém? A Bíblia nos orienta a algo fantástico. Quem venceu o inimigo foi Cristo Jesus. O inimigo ele já foi derrotado. Não cabe a nós, mais uma vez, derrotar o inimigo, porque ele já foi derrotado. Nós sabemos disso, né? O louvor hoje foi muito, assim, colaborou muito com a minha pregação, que falou mais ou menos sobre isso. Então, mas por que Jesus... Irmão, Jesus foi o nosso substituto no seu trabalho, eu usei a palavra trabalho, ou então no seu momento de redenção. Ele pagou um alto preço, um preço de morte, morte de cruz, por nós, nem nos conhecia. Mas ele pagou um alto preço, um preço de morte, morte de cruz. Então não cabe a mim e a você, mais uma vez, ficar lutando. Eu estou lutando contra o inimigo. Que luta é essa? Estou lutando contra o diabo, contra Lúcifer, enfim. Estou lutando. Por isso o tema começou por nós combatemos o bom combate da fé. Como está escrito. Paulo também, em um dado momento, ele fala sobre isso. Mas hoje eu não vou pregar sobre esse tema de Paulo. Amém? Irmãos, em um momento, a nossa falta de fé, eu acredito que ninguém aqui anda com falta de fé. Ela decorre, anotei aqui, da falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus chega até nós, através do conhecimento da palavra, nós entendemos que nós devemos andar por fé e não por dúvida. O nobre pastor Alexandre, ele foi muito objetivo, direto e preciso, quando ele afirma sobre que o rema. É necessário que a gente faça o rema. Vocês insistem tanto ali. É porque é um momento que nos faz crescer, irmãos. De novo eu vou ler. A falta de fé é decorrente da falta do conhecimento da palavra de Deus. O rema, ele nos favorece com isso. Mas eu estou aqui na igreja, está tudo certo. Concordo com você.
Mas quanto mais conhecimento, nós acabamos de ler Romanos 10:17, que a nossa fé ela é favorecida, aumenta, ela cresce, pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que nós aprendemos no Centro de Treinamento Bíblico Rema? A palavra de Deus, a palavra da fé. Por que rema? Rema, a palavra falada. Ainda tem um logos, né, que é a palavra escrita. Logos e rema. Mas deixa para vocês aprenderem lá. Então, quem não fez aí a sua matrícula, a gente até fala, se esforce e tal, mas o crescimento é para você. Né? O pastor Alexandre deu um excelente exemplo aqui sobre o casamento. Ele foi favorecido. Eles foram favorecidos no casamento. Ah, foram. É porque entenderam. Como assim? Eles entenderam. Quando eles se situaram sobre o que é fé, eles puxaram a fé para o casamento, e o resultado chegou. O conhecimento da palavra de Deus, ela chegou, e ele obteve o resultado que eles queriam. Eles queriam, mas a falta de conhecimento, irmãos, da palavra de Deus, em dados momentos da nossa vida, a falta, ela nos cega. E nós fazemos coisa com a qual nós queremos fazer, é a nossa vontade e o nosso desejo, sem que haja uma consulta ao Espírito de Deus, sem que haja entendimento da palavra de Deus, quem é Cristo Jesus, o nosso próprio Deus, quando nós declaramos que nós temos a fé do tipo de Deus, mas é porque é verdade. Nós atuamos num nível de fé, e essa fé ela tende a crescer. Muitas coisas nós vamos deixar de lado. A primeira delas é a dúvida. O pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Isso aí acabou. Não tem mais domínio sobre nós. Amém? Mas nós ainda ouvimos algo que as pessoas continuam falando. Mas às vezes eu erro e eu peco. Então, o homem e a mulher de Deus estão falando que eles devem lutar contra o pecado. Lutar contra o pecado. Já nós acabamos de deixar claro que Jesus, ele já pagou alto preço, um preço de morte de cruz por nós. Nós não estamos combatendo o inimigo. Ele já foi vencido. E continuam, terei que lutar contra o pecado. Irmãos, a cura para o pecado é o próprio Senhor Jesus. Ele venceu o inimigo. Para nos contemplar. Jesus é a cura para o pecado. Pregue cura para o pecado. Como assim? O pecado não tem mais domínio sobre nós. É o momento que você fala, eu não sou mais dependente disso. O escrito contra mim, ele foi apagado. Nós vamos provar isso, através da palavra. Eu não tenho, não existe, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há condenação. Nós não podemos cobrar de vocês condenação do passado. Porque o próprio Deus já falou, ei, dos seus pecados eu não me lembro mais. Então não cabe a nós vamos rememorar o seu pecado, irmão. Não, nós vamos rememorar o seu pecado, irmão. Não, aqui ninguém vai rememorar nada. Nós vamos pregar a palavra. Você já tem autoridade, que foi delegada por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele deu à igreja, você faz parte da igreja, você tem autoridade. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Não tem mais domínio. Quando eu falo, pregue cura para o pecado,
o resumo é: pregue a palavra. Pregue a palavra da fé. Ainda não consigo entender essas coisas. De novo, faça a sua inscrição no Rema. Amém? Nós estamos te convencendo a nada, não. Vá lá e prove. Provar e ver que o Senhor é bom. Vá lá, prove do que você vai receber. Me lembro de algumas vezes que eu olhava, isso aqui está na Bíblia. Não é possível. Eu li essa Bíblia de capa a capa um monte de vezes. Aí fui no Rema e falei, vim aprender. Eu vim aprender. Não é que a gente veio de uma igreja que eu até dava aula sobre algumas coisas. Não era tão desalinhado. Mas quando você consegue entender o valor da palavra, ou seja, quando você entende que você precisa andar por fé para que algo aconteça, e depende de quem? De nós, de você, de mim. Só uma atitude. É entender. Eu até falei essa frase aqui, né? A falta de conhecimento da palavra de Deus, ela nos traz a falta de fé. Mas quando você começa a entender a palavra, então quando você atua no nível de fé, irmãos, você foi levantado, escolhido, separado para pregar a palavra, para quem precisa ouvir. Ah, mas só o pastor que prega, os ministros. Não, é você. Porque você vai estar na sua casa. Você vai estar com seus filhos. É você, coisa linda. É o sacerdote do lar e a sacerdotisa. É o homem dando conselhos para a família, guardando em oração. E a mulher também. Isso é uma delegação de poder. E quem delegou esse poder para nós foi o próprio Senhor Jesus. Não tem nada do mundo aqui, não. É bíblico. Ele concedeu para nós. Inclusive, ele deu dons para vários irmãos, em variedade de dons. Amém? Irmãos, então nós entendemos algo. Se eu preciso exercitar, nós precisamos exercitar o bom combate da fé. O que quer dizer? Eu não fico por aí falando que eu estou lutando. Aqui ninguém fica lutando contra o inimigo. Estou lutando contra a enfermidade, lutando contra. Jesus a venceu por nós. Nós, como homens e mulheres de Deus, sabendo que nós somos propagadores da palavra, nós somos reparadores de brecha, o único movimento nosso sobre fé, que nós vamos ser utilizados para combater o bom combate da fé, é quando nós vamos olhar para a circunstância, entendendo que nós já somos vencedores. Nós não seremos. Eu não creio nisso mais. Seremos, igual aqui. Eu estou lutando contra o inimigo, lá contra o diabo. Aí eu não vou fazer mais isso, não vou lutar contra ele. Quem tiver o desejo, continue lutando. Mas você não pode esquecer que Jesus levou sobre si. Ele nos tornou vencedores. Por causa dele, por causa da palavra. Então, nós já somos, nós não seremos. Mas tem coisa que a gente ainda está vendo, vai continuar a ver. Como você está continuando vendo, continua crendo. Que você está acima daquele relatório. Tem um relatório médico. Nós estamos falando da palavra de Deus. Lembra que eu dei um exemplo aqui, é tão simples,
tão favorável, né? Aí você tem que tomar uma vacina sobre qualquer coisa aí. Aí você corre no hospital e toma a vacina. O que nós sentimos nesse momento em que você leva aquela vacina? Você pensa o seguinte, eu sei disso, não pego mais essa doença, porque eu fui vacinado. Mas a palavra de Deus não é um remédio infalível? Ela tem mais valor que uma vacina. Nós cremos dessa forma. Mas, quando toma aquela vacina, eita glória! Pronto, eu não pego mais. Às vezes as pessoas estão crendo mais na vacina do que na palavra. Mas a palavra de Deus, nós falamos, ela é viva e eficaz. Ela é totalmente carregada de poder. E quando você entende isso, que esse conhecimento chega até você, nós somos levantados para isso, irmãos. Você é quem vai pregar para a falta, para a miséria, para a fome, para a nudez. É você que vai ministrar sobre ela. Porque o Senhor Jesus ele já levou sobre si, ele já nos deu a vitória. Ou seja, no momento em que nós aceitamos a Cristo Jesus, Ele nos tornou completos. É mesmo? Porque no momento que você entregou sua vida para Jesus, um novo espírito ou espírito recriado, ou uma nova criatura, sem condenação. Mas tem um pecado. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então é necessário que isso aí seja habitando em você. É necessário que você creia, mas permaneça crendo nessas verdades. Amém? Então, de novo, o bom combate da fé, nós entendemos. Se nós estamos atuando no nível de bom combate da fé, é porque existem inimigos ou obstáculos para a nossa fé. Uma delas é a dúvida. Né? Se não existisse, anotado, se não existisse inimigos e obstáculos da fé, não haveria combate. Não é verdade? Se não existe nenhum inimigo que cria obstáculos para a nossa fé fluir, não existiria o bom combate da fé. É porque tem inimigos da fé. Eu usei 2 exemplos aqui. Né? Eu continuo lutando. Você é mais que vencedor. Eu continuo guerreando. Você é feitura de Deus, é imagem e semelhança de Deus vivo. A Bíblia nos expressa isso em Gênesis. Se quiser pesquisar 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Do jeito que nós somos, vocês são. Parafraseando. Deus falando, vamos fazer. Do jeito que nós somos, eles serão. Nós somos o que está escrito na palavra. O que Deus tem para nós, irmão, é bem maior do que nós imaginamos ou pensamos. Por isso que existe gratidão em nosso coração. Por isso que nós reconhecimento, o poder e a autoridade em cada oração. Existe o poder de Deus sendo manifesto. Dia após dia, dia após dia. Porém, vamos conhecer, sabia que nós temos inimigos da fé? Nós temos inimigos da nossa fé. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou falar do primeiro, amém? Falta de entendimento daquilo que significa ser nova criação em Cristo. Ou seja, você foi recriado em Cristo.
Mas eu preciso entender o que aconteceu comigo nessa nova criação. Ou seja, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17. Aleluia. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, diz: e assim, está falando de nós, amém, irmãos? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou eis que se fizeram novas todas as coisas. Mas aquele pecado. As coisas antigas já passaram, todas as coisas se fizeram novas. Mas ainda acabou. Amém? Mais uma vez aí, vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 8, no verso 17. Romanos 8, 17. Aleluia. Então, nós estamos falando do que somos como nova criação em Cristo, amém? Se existir obstáculos ou inimigos nessa área de falta de entendimento daquilo que significa ser nova criação em Cristo, então nós temos passagens bíblicas para nos ajudar a entender o que somos em Cristo Jesus. Então, Romanos, capítulo 8, no verso 17, diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E qual glória atuaria na nossa vida se não é vitória? Nós nascemos para reinar em vida nesse tempo presente. Como está escrito, você é filho, também herdeiro. E co-herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A Bíblia existe há mais de 2000 anos. Somos glorificados. Mas abra sua Bíblia novamente em 1 João, capítulo 5, no verso 13. 1 João, capítulo 5, no verso 13. Essas passagens bíblicas, irmãos, elas estão nos direcionando para que nós entendamos por que somos nova criatura em Cristo. Então, 1 João, capítulo 5, no verso 13, diz: estas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna. A vós outro que credes em o nome do Filho de Deus, a saber, Cristo Jesus. Nós já somos. Não existe mais essa falta na nossa vida. O nosso bom combate da fé é em outra área. Essa passou. Segundo, falta de compreensão do nosso lugar em Cristo. Sabia que você tem um lugar todo especial em Cristo Jesus? Já tem. É seu. Mas cabe esse monte de gente aí. Esse aprisco, cabe. E cabe muito mais. Muito mais. Então, abra sua Bíblia. Nós estamos falando agora do nosso lugar em Cristo. 1 João, capítulo 4, no verso 4. Então, 1 João, capítulo 4, no verso 4, ele nos orienta. Filhinhos, chamou para perto. Né? Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. E ele confirma, nos abrilhanta com essa... finaliza, né, dessa forma tão expressiva. Né? Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, a Bíblia nos favorece dessa forma. Ei, maior, o
que está em você do que o que está no mundo. O inimigo, ele faz parte do mundo. Eu estou lutando contra o inimigo. Não, você não está lutando nada. Ele já foi derrotado. Cristo Jesus, ele já derrotou o nosso inimigo. Na cruz, de novo. Está repetindo, não é para memorizar. Amém? Para nós é segurança. Abra sua Bíblia em... Nós estamos falando que Cristo nos libertou. O nosso lugar é em Cristo. Colossenses, capítulo 1, no verso 13. Então, Colossenses, capítulo 1, no verso 13. Mas não dá para explanar totalmente isso daqui, porque leva muito tempo, demanda tempo. Eu tenho um tempo para cumprir. Amém? Então, Colossenses, capítulo 1, no verso 13. De novo, quem é você? Qual o seu lugar em Cristo Jesus? Ele fala, ele nos libertou do império das trevas, eita glória, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, a saber, Cristo Jesus. Como era? Nós, antes, no passado, nós tínhamos até um pai, né? O pai da mentira, e nós servíamos ele, às vezes tão bem. Tudo mudou. Tudo foi transformado. Ele nos libertou do império das trevas, da mentira, da fome, do pecado, da nudez. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Cristo Jesus. Mesmo que você não queira, você é o melhor de Deus. Um dia você se atreveu a crer nessa palavra. Foi você que se atreveu a crer. Então você é o melhor de Deus e ponto final. Como está escrito. Amém, irmãos? Amém. Terceiro, falta de entendimento em relação à nossa posição de justiça em Cristo. Falta de entendimento, estou falando tudo falta de entendimento, falta de compreensão. É porque mesmo? É porque eu não leio a palavra, é porque eu não pratico. Eu prefiro fazer outras coisas do que ler a Bíblia, do que ler bons livros. Eu vivo mais no mundo do que na palavra. Entenderam, irmãos? Isso nos favorece com falta. Se você andar no nível de fé que você deve andar, fique tranquilo que tudo vai bem. Falta de entendimento em relação à nossa posição de justiça em Cristo. Eu tenho uma posição de justiça em Cristo Jesus? Tem. E vamos à palavra. Isso aqui todo mundo conhece, que fez o rema, conhece, eu vou repetir. 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 21. E ele fala de Cristo Jesus, novamente. Novamente. Aquele que não conheceu o pecado, Cristo Jesus, ele não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós. Para que nele, ou para que em Cristo Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos justiça de Deus em Cristo. Você é a justiça de Deus em Cristo. Mas eu não quero entender sobre isso. Não precisa entender, você precisa crer. Só aceite isso. Você é a justiça de Deus em Cristo. Mas todo dia o pecado vem. Eu sei que todo dia o pecado vem. Cristo Jesus, ele venceu o pecado. Então, se policie sobre isso. Porque tem alguns momentos que nós vamos ter que ter uma ação correspondente à prática da palavra. Ou seja, toda a nossa vida nós vamos ter que andar por fé. Exercitando fé, crendo, atuando, entendendo através do conhecimento da palavra que você é salvo. Não há mais condenação.
Mas tem um livrinho lá que eu escrevi, que eu jogo o livro fora, aquela agendazinha. É porque está lá escrito meus pecados, joga fora, Deus não se lembra mais. O que está acontecendo com você? É possível, né? Mas Isaías, mas esse texto aqui é bom a gente anotar, para depois pesquisar. Isaías, capítulo 43, verso 25, ou Isaías 43, verso 25. Isaías. Amém, irmãos? Nós estávamos falando de Cristo Jesus. Isaías é Velho Testamento. Então, nós estamos falando de Deus. E ele diz, parafraseando, e como está escrito, eu mesmo, o seu Pai, o nosso Deus, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Olha que fantástico. Confirmando o que nós estamos ouvindo. E dos teus pecados, não me lembro. Amém, irmãos? O próprio Deus, o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, ele diz, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados, ou seja, do seu passado, que você aprontou, daquelas iniquidades, que ainda rondam o seu pensamento, ele disse o seguinte, eu não me lembro mais, não cabe a nós, irmãos, ficar cavando lá. Eu preciso saber do meu pecado. Deixa eu contar ali para o pastor o meu pecado. Ninguém quer saber do seu pecado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz sobre isso. O próprio Deus, ele nos envolve nesse amor aqui que é fantástico, né? Eu não me lembro mais dos seus pecados. Eu mesmo, Deus falando. Eu não lembro mais do seu pecado, porque você me amou de uma forma tão expressiva, eu não lembro dos seus pecados. E não cabe a nós lembrarmos do pecado. Às vezes nós visitamos pessoas, você precisa visitar pessoas que estão enfermas e levar o conhecimento da palavra. É cura. Nós não exaltamos enfermidade. Nós exaltamos a palavra. Às vezes nós vamos fazer visita e a pessoa, remédio é enfermidade. Aí você entra com a palavra. Ei, mas ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Porque é preciso você entender que o mover do Espírito, ele está ali naquele momento. Você representa o próprio Deus, você representa a cura diante da enfermidade. Você representa a liberdade diante das prisões. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E ponto final. Você é mais que vencedor. Mas eu não quero conhecer isso. Não tem problema. Você é. Você foi se atrever a crer na palavra de Deus, acabou, irmão. Acabou, irmã. Você é filho de Deus. Você é embaixador de Deus aqui na terra. Onde você for, você é. Lá vem o Filho de Deus. Olha lá, representante de Deus na terra. Ih, vai falar que Deus é bom. E Deus é bom mesmo. Vai falar que todo mundo é curado. E é curado mesmo. É porque nós andamos num nível de fé e inconstância. Amém? Então, abra sua Bíblia em Salmo 32. Salmo 32. Verso 1 e 2. Salmo 32, 1 e 2. Vou ler 1. Salmo 32, 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Essa aqui a gente coloca meio que de propósito, né? É porque não vai dar tempo da gente explicar sobre isso aqui, né?
Aqui ele fala que... Não vou explicar. Então, Salmo 32, 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade ou pecado é perdoado, cujo pecado é coberto. Nós estamos falando do Velho Testamento, amém? Mas aí quando nós entramos no Novo Testamento, aí você vai descobrir essa definição lá no Rema, quando você fazer a sua inscrição. Nós vamos explanar muito bem sobre isso. Amém? Estou falando sobre o pecado coberto. Amém? Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, no verso 9. Então, lá nós vamos ter aula sobre isso. Nós vamos entender muito bem. Então, 1 João, capítulo 1, no verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas tem algumas que... Não, toda injustiça. Toda. Amém, irmãos? E nós não podemos lançar sobre a vida dos nossos irmãos e irmãs algo que contraria a palavra de Deus. Você foi perdoando. Mas eu quero ainda. Mas você foi. E tem outra coisa, irmãos, que é bem séria. Quando nós resolvemos, pesado isso, mas quando nós resolvemos nos associar com o menor, mas você nasceu de novo, você já é filho de Deus, você é uma nova criatura. Mas você declara, mas eu quero andar em pecado. Ou seja, você sai de uma condição e vai para outra. Você se associou com o menor. Entenda algo. Quando você brinca com o pecado, o inimigo ele é muito perigoso. E tem um pequeno detalhe nisso tudo. O inimigo ele não brinca. Ele não sabe brincar. Entenderam? Ele vai te atropelar. É porque você resolveu se associar com ele. Mas eu quero andar em pecado. Sim, então você se associou com o menor. Só lembre disso. O inimigo ele não sabe brincar. Então ele não vai brincar com você. Anote isso aí para a sua vida. Para a sua vida toda. Amém? O tópico 4 aqui. Falta de entendimento do nosso direito de usar o nome de Jesus. Pode acontecer? Pode. Eu posso orar e usar o nome de Jesus com autoridade? Pode. Porque foi delegado à igreja isso. Porque foi delegado a você. Você faz parte da noiva de Cristo. Inclusive, lá, de novo, no Rema, tem uma matéria que ela é chamada autoridade do crente. Né? Aí isso aqui é muito bem explanado, objetivado, enfim. O conhecimento chega até você. Você tem autoridade, e essa autoridade ela já foi delegada. Eu posso usar, você tem o direito como filho. Há pouco nós lemos a passagem bíblica, né, que você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Você é herdeiro da promessa. Então, você pode usar essa autoridade? Não só pode, como deve usar essa autoridade. Porque você já recebeu essa autoridade, por intermédio de Cristo Jesus. Então, falta entendimento do nosso direito de usar o nome de Jesus. Tá? Abra sua Bíblia em João, capítulo 16, no verso 23. Então, João 16... porque também não tem 16, se fosse primeiro João. Então, João 16, 23 e 24. João 16, verso 23 e 24. E ele expressa, naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo.
E vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá, ou Ele vai te dar. E Ele deixa claro, vos concederá em meu nome, ou seja, no nome de Jesus. E Ele, no próximo versículo, é uma admoestação. E Ele fala, até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e receberei, para que a vossa alegria seja completa. Irmão, isso aqui é o que a palavra diz. Isso aqui tudo é para nós. É favorecimento? É. É regalia? É regalia. O próprio Senhor Jesus reconhece isso. Ele falou, até agora vocês não pediram nada usando o meu nome, vocês querem receber o quê? Nada. E ele admoesta, pedi e receberei, para que a vossa alegria seja completa. Então, irmãos, de novo, nós nascemos para reinar em vida nesse tempo presente. Essa é a vontade de Deus para nós. Essa para que a sua alegria seja completa. Vou ler essa aqui direto, que isso aqui todos nós já conhecemos, Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Só isso. Ide é um mandamento, é uma ordem, é uma determinação. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu? Sim, você. Vai e prega a palavra. Eu vou fazer uma visita ali. Sim, fala do plano de salvação. Vai lá e fala. Mas aí eu tenho que pedir autorização para Jesus, para Deus. Já foi delegado para você, amém? Isso aqui é uma delegação. Ou uma determinação. Ide por todo mundo. Ide pela vizinhança, ide pelo Guará, ide por onde você mora, e prega o evangelho a toda criatura. Quando ele fala prega o evangelho a toda a criatura, ele se refere para aquele que não é nova criatura, para aquele que não nasceu de novo. Amém? Essa é uma missão sua. A nossa missão principal, como homens e mulheres de Deus, é fazer com que as pessoas conheçam a Cristo Jesus. Essa é uma missão nossa. Fazer com que as pessoas conheçam a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Falta de entendimento. Então, nós falamos anteriormente, você tem o direito de usar o nome de Jesus. Amém? Já foi te delegado. Tem passagens bíblicas que referem sobre isso. O quinto, falta de entendimento do que é agir. Como é que eu posso agir à altura da palavra? Eu anotei aqui as passagens bíblicas, mas não transcrevi. Amém? Vou pedir para quem está lá à mesa colocar aqui, para que nós leamos juntos. Provérbios 3:5. Então, nós estamos falando como nós agimos à altura da palavra. Como eu posso agir à altura da palavra? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Nós falamos ainda há pouco. Não, porque o meu entendimento é que eu não quero ler Bíblia. Eu não quero orar. Não quero ler bons livros. Eu vou ficar curtindo aí a vida de qualquer jeito, ver bons filmes, enfim. Não é proibido assistir filme, amém, irmãos? Mas a minha vida é toda dedicada para isso. Eu esqueci de ler a palavra, eu não quero ler Bíblia, eu não quero fazer nada. Não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o seu coração, de todo o teu coração. Porque a partir do momento que você se estribar no seu próprio conhecimento,
Eu até brinco sobre isso, né? Já sabe tanto que não precisa falar mais nada, né? Já é tão poderoso que não precisa nem orar. Já alcançou tanta coisa que não precisa nem ler Bíblia. Já sabe tudo. Eu já tenho um conhecimento tão elevado que eu não vou ler nenhum dos livros. Eu já sei de tudo. Mas o resumo é esse, né? Não te estribes no teu próprio entendimento. Antes, busca ao Senhor. Mateus, capítulo 8, no verso 17. Mateus 8, 17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças, feridas. Vamos ler de novo? Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Nós sempre falamos sobre isso. Isaías 53. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Levou as nossas doenças. Ele mesmo. Cristo Jesus. Ele levou sobre si. O que é agir sobre a palavra? É só você crer que já aconteceu. Mas às vezes nós falamos tanto sobre Isaías 53, fica massificado no nosso cérebro, né? Ou na massa encefálica. Mas Mateus 8, 17 fala praticamente a mesma coisa. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Amém? Nós estamos agindo à altura da palavra, ou seja, quando você declara, eu sou curado. Você age à altura da palavra. 1 Pedro, capítulo 2, no verso 24. 1 Pedro 2, 24. Estamos falando sobre cura nesse momento, né? Através da fé. De novo, outra vez. Então tem Isaías, carregando ele mesmo seu corpo sobre o madeiro dos nossos pecados. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas nós somos sarados. Preste atenção nessa passagem bíblica, que ela fala sobre 3 tópicos, que nós já falamos. Ele carrega sobre o seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Os nossos pecados foram juntos. Para que nós, mortos para os pecados, não há condenação. De novo, a confirmação. Mortos para os pecados, vivemos para a justiça. Nós somos justificados em Cristo Jesus. E já entendemos sobre isso. Por suas chagas, fostes sarados. É mandamento bíblico? Você está agindo sobre a palavra? Estamos. Nós estamos declarando o que somos, onde estamos, o que fazemos. Eu sou, eu tenho e posso. Vivamos para a justiça. Por suas feridas nós somos sarados. Fostes. Nós estamos hoje, no presente, fomos sarados. Nós estamos agindo à altura da palavra, mas só tem essas passagens bíblicas, tem várias. Só são algumas, irmãos. Amém? A gente pode carregar de palavras bíblicas aqui, de passagens bíblicas. Mas para esse momento, nós estamos falando apenas dessas 3. Então,
eu quero agir à altura da palavra. De novo, ande por fé, creia, receba. Esquece o passado, esquece o pecado e viva o presente. Jesus nos fez completos. E o sexto e último, falta de entendimento a respeito da necessidade de manter. Presta atenção, nós já fizemos isso hoje. Falta de entendimento a respeito da necessidade de manter firme a nossa confissão de fé. Confissão de fé. Nós já declaramos, fizemos a nossa confissão de fé hoje, a respeito de dízimos e ofertas. Nós estamos atuando no nível da palavra. Nós mantemos firme a nossa confissão de fé. Ah, mas só declaro isso aí quando eu estou na igreja. Mas está disponível aí no nosso Zap, tem, né? Declara na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, por onde você andar, na vida das pessoas que você ama e que não ama. Declare essas confissões da fé. Eu estou só apontando algumas, viu, irmãos? Não é condenação, não é juízo, só estamos apresentando para vocês alguma coisa que pode obstruir, intimidar e, às vezes, até criar legalidade em alguma coisa que a gente tenha essa falta de entendimento. Mas o entendimento para nós já chegou. Depois nós lemos, depois vamos ler mais. Então, agora, falta de entendimento a respeito da necessidade de manter firme a nossa confissão de fé. Eu declaro, eu faço a minha confissão de fé, mas é necessário que eu me mantenha firme na minha confissão de fé. Ou seja, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, no verso 23. Ou apresenta aqui para nós, Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Amém, irmãos? Se existe uma promessa sobre que nós temos uma esperança e não vacilamos, é porque quem prometeu é fiel para cumprir. A promessa é fiel, vai se cumprir. Está acontecendo algo, mas é algo de bom. Declare algo de bom para a sua vida. Romanos, capítulo 10, no verso 10. Romanos, capítulo 10, no verso 10. Aleluia. Essa passagem também é fantástica. Né? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Está falando de nós de novo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É você atuando nesse nível. Ou seja, eu não estou duvidando, eu estou crendo. Estou atuando nesse nível de fé. É a minha necessidade de manter firme a minha convicção de fé. E eu mantenho firme a minha convicção de fé através da minha confissão de fé. Eu confesso. Eu sou, eu tenho e eu posso. Marcos 11, 23. Todos nós conhecemos. Aleluia. Marcos, capítulo 11, verso 23, que diz: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Às vezes a primeira impressão, falo disso sobre mim, quando, a partir do momento que conheci a palavra, nós entendi, eu vou falar para o monte, para ele erguer e lançar no mar. Aí tinha isso na minha mente. Mas quando o conhecimento chega,
aí se torna bem mais favorável. Porque, em verdade, vos afirmo que se alguém disser a essa enfermidade, a essa falta, a essa fome, ergue-te, lança-te fora, e não duvidar. De novo, irmãos, olha o que é fantástico. Sempre tem essa expressão. E não duvidar no seu coração, mas crer que se falar aquilo que você diz, assim será. Então, se você declarar a palavra através da sua confissão de fé e se manter firme nessas convicções, você vai receber? Vai receber. Mas é amanhã, fique tranquilo, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Você está preparado para isso? Mas a pessoa está lá, até vi uma reportagem hoje, não ganhou, nunca ganhou nada, aí ganhou 1,5 milhão. O que você vai fazer com isso mesmo? Cara, nem sei. Ele não estava preparado para esse momento. Às vezes nós oramos por algo tão fantástico. Por isso que nós falamos, deixa Deus trabalhar. Quando você estiver pronto, nós até podemos entrar, né, na dupla honra. Até hoje não chegou, porque pode chegar só uma honra simples. Mas eu acredito que Deus quer nos dar a dupla honra. E quando chega dupla honra, é bem melhor do que uma simplicidade. Você recebe algo que você já está pronto para atuar naquele nível. Eu sei o que eu vou fazer. Por isso a importância da nossa oração. Por isso a importância de você se manter firme na sua confissão de fé. Você chama a existência aquilo que não existe como se já existisse. Às vezes nós oramos e algo acontece só depois de 1 ano. A nossa demorou. Não é porque você não estava preparado ainda. É porque você não estava pronto. Para concluir, Marcos capítulo 5, no verso 24. Eu até esqueci de falar aqui que... Bom, essa aqui é uma passagem bíblica que quem veio na quinta-feira, o Hélio, falou sobre ela. Já foi falada várias vezes. Eu não vou ministrar nessa palavra, só vou usar 2 versículos. Amém? Ah, você nem vai explicar a passagem bíblica? Não, não vou. Porque demanda tempo. Então, Marcos 5, 24 diz, Jesus foi com ele. Grande multidão, comprindo ou apertaram Jesus. Sufocaram Jesus. Tinha uma grande multidão, vou usar a sinonimia. Apertaram Jesus, escantearam ele, não tinha nem comandado, nós também apertando aqui. E mesmo assim, agora nós vamos para o verso 34. Nós estamos aonde? 5, 24. Põe 5, 28. Essa passagem bíblica, eu estou só resumindo. Foi aquela mulher que tinha aquela enfermidade há anos, mas ela cria. A confissão de fé dela, ela declarava que cria e queria receber a cura. E ela disse, porque dizia, se eu apenas tocar as vestes, eu serei curada. Só preciso tocar as vestes. Para quem não sabe, aquele quadro representando ali é essa passagem bíblica. Se eu apenas lhe tocar as vestes. Então, Marcos 5, 28, agora põe no 5, 34. Só passar para o 34. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou.
vai-te em paz e fica livre do teu mal, ou de todo mal. Vocês entenderam que ela agiu no nível de fé? E o próprio Senhor Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou, vá-te em paz e fique livre de todo o mal, do teu mal. Ela creu, ela agiu sobre a palavra, ela teve uma ação correspondente, ela se atreveu, foi lá, tocou e recebeu a cura. Aí depois, quem quiser entender melhor essa passagem bíblica, você pode ler em casa. Marcos capítulo 5. Amém? O Hélio já pregou sobre isso. Nós rememoramos aqui sobre... Nós até falamos, né, que às vezes você repete a mesma passagem bíblica, né? Hebreus 11. Mas é segurança para nós, irmãos. Amém? Que a partir do momento que você entender sobre várias coisas, sobre esse combate da fé, você nunca mais na sua vida vai falar que está enfrentando lutas. Não, você está no seu nível do combate da fé. E quando você anda por fé, nesse combate, como eu falei, se existe um combate da fé, é porque existem inimigos da fé. Mas nós já passamos por essa fase. Nós só estamos rememorando. Nós não andamos mais nisso. Nós não estamos lutando contra o pecado. Eu não estou lutando contra o inimigo. Eu estou orando para receber mais fé. Não vai receber. Nós já falamos sobre isso, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, que fica aí no seu coração isso. Continue andando por fé. Continue combatendo o bom combate da fé. Não a luta, mas o combate da fé. Falando, pregando a palavra. Declarando e crendo e recebendo. Amém? Deus é um bom Pai. Deus é luz, amém, irmãos? E nele não há treva nenhuma. Tem alguém essa noite que nos visita pela primeira vez e que por visitar-nos, né, nessa primeira vez ou outras vezes, você ainda não entregou sua vida para Jesus. Mas no seu coração nós temos aquele desejo infalível, né? Eu quero fazer parte dessa família em Cristo Jesus. Eu quero andar por meio da fé, eu quero confessar, eu quero ter mais conhecimento sobre isso. Hoje, irmão, só foi uma pincelada, só foi poucos detalhes sobre a palavra de Deus. Tem alguém em nosso meio que ainda não entregou sua vida para Jesus e tem esse desejo de fazer parte dessa família em Cristo Jesus? Entenda algo, não estou lhe convidando para ficar aqui na igreja. O convite é para que você entregue sua vida para Cristo Jesus. E que você continue compartilhando desse amor de Deus, ou da fé do tipo de Deus. Tem alguém em nosso meio? Todos são salvos? Então, aleluia. Tem alguém em nosso meio que tem algum tipo de enfermidade? Nós falamos tanto aqui sobre cura, né? Cada passagem bíblica que o Senhor levou sobre si as nossas dores. Tem alguém em nosso meio que tem algum tipo de enfermidade e quer que nós oremos por você em concordância, crendo que você é curado. Vamos colocar de pé?